serve também como pastor na Igreja Batista de Vieira de Leiria. Então, muito obrigado. É um prazer, uma alegria tê-lo connosco. E ele vai abrir hoje o nosso tema e vai trazer um primeiro desafio da Palavra de Deus. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe. Muito obrigado. Estou acostumado a usar essas coisas chiques, não, gente. Eu sou lá do interior. Eu sou do... Tá? É que eu sou lá do interior, vocês não reparem. Meu nome é Marcos Amazonas, eu sou do Amazonas. Então já viram o que dá. Eu não sei por que colocaram assim, escolheram. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos. Além de ser pai do Mateus, da Débora, sogro da Luísa, eu também tenho um adotivo, né? Me obrigaram a criar um cão lá em casa. Eu não queria, mas fui voto vencido na matéria. Os filhos disseram, não, pode deixar que nós tomamos conta. Os filhos foram embora, o cão ficou para mim. Então, aconselho a quem tem filhos, se disserem, não, deixa eu pegar o meu pego, vai sobrar para vocês, tá bom? Veio tarde esse conselho. Veio tarde, né? Sobra sempre pra gente. E aí depois, quem vai levar para passear? Eu não estou, leva você. Então... E lá em casa, o Aquiles, a gente diz que o povo pensa que ele é a gente, ele tem certeza que é a gente. Para vocês terem uma ideia, ele participa do culto à volta da mesa. O Josinaldo está aqui comigo, ele faz parte do Ministério da Volta da Mesa, ele toca o piano para nós. Então, quando o Josinaldo chega para tocar, ensaiar lá em casa, que nós nos reunimos às quartas-feiras e aos domingos, às 18 horas, então nós temos o culto e depois vamos jantar. Todo mundo participa desse momento. E o Aquiles vai, senta do lado do teclado ali, fica ouvindo a música e tudo. Ele ama a música, então temos essa característica. Como foi dito, nós temos esse ministério à volta da mesa. Eu pastoreei durante 19 anos a Igreja Batista de Coimbra e decidimos que estava na hora de partir para um novo desafio. Saímos do ministério sem saber o que iria acontecer. Lá em 2020, no agosto de 2020, nós com 6 pessoas iniciamos uma reunião na nossa casa e chamamos a volta da mesa. E nesse momento já temos uma média, já que fomos um grupo bem maior, nós temos uma média de frequência de 20 e poucas pessoas, pela graça de Deus, gente que não conhece o Senhor Jesus, está fazendo uma caminhada, então orem por esse ministério. E orem por mim, pastor. Quando estava me ligando hoje para saber se eu vinha, eu estava dando uma aula, que eu me meto em algumas coisas que não deveria. Já tinha idade para criar juízo, agora para 59 anos, né? Decidi dar um curso de introdução ao Novo Testamento de 15 em 15 dias. E hoje nós tivemos a nossa segunda aula, foi sobre os evangelhos sinóticos. Então eu tenho essas características, mas aqui eu vim para pregar o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, nós vamos ler versículo 5 em diante e pensar sobre a realidade de que Deus é luz. Diz assim: eis a mensagem que ouvimos de Jesus e vos anunciamos. Deus é luz, e nele não há espécie de trevas. Uma outra tradução diz, nele não há trevas algumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pelo contrário, se caminhamos na luz, como ele que está na luz, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho, Jesus, purifica-nos de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Se dizemos que não somos pecadores, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos lá.
Senhor, essa é a tua palavra, inspirada, que tu destes ao teu servo João. E nós te pedimos que o mesmo Espírito que inspirou João nos ilumine, para que nós possamos ter a compreensão do texto, aplicá-lo às nossas vidas e sermos desafiados pela tua palavra. Fala-nos, agora nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus é luz. Que expressão maravilhosa. E notem, aqui João parece que ele muda o seu assunto, porque ele começa falando acerca do versículo 2 da vida eterna, e agora ele vai introduzir esse novo assunto, e ele diz: anunciamos, Deus é luz. E que profunda é essa declaração. E esse é o Evangelho, com a sua expressão mais condensada. Uma outra afirmação que ele tem, uma outra metáfora, que ele diz é Deus é amor, que aparece no capítulo 4, versículo 8 e 16. João, ele tinha esse hábito de usar essas expressões, ele utiliza no quarto Evangelho, e ele no quarto Evangelho diz: Deus é Espírito. E as três afirmações juntas apresentam algumas das afirmações mais significativas sobre a natureza de Deus, sobre quem é o nosso Deus. Deus é Espírito em sua natureza essencial. Deus é luz em sua autorrevelação ao homem. E Deus é amor em sua obra de salvação redentora. Mas o que ele quer dizer para nós quando ele diz assim: Deus é luz? Vocês gostam de histórias de terror? Gostam? Eu fui criado numa época em que não tinha televisão. E lá no Amazonas, nós somos um povo muito criativo. Vem daquelas coisas, dos conceitos dos índios. E um dos prazeres que nós tínhamos era ficar reunidos, ouvindo histórias quando éramos pequenos. E algumas coisas, quem assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo vai saber do que eu estou dizendo. Nós crescemos escutando as histórias da mula sem cabeça, do curupira, do saci pererê, não é? Dos fantasmas. E aquilo ia nos enchendo de medo. Mas sabe o que acontece? Quando a gente ia dormir, a gente não queria desligar a luz. Ficava tudo escuro. O pavor tomava conta da gente. Porque na escuridão nós não enxergamos, nós não sabemos para onde ir. E quando João diz assim, Deus é luz, ele está dizendo, Deus é um Deus revelador. Deus é um Deus esclarecedor. E olha, a terceira palavra que ele utiliza nesses primeiros versículos da sua epístola, que se refere a essa natureza reveladora de Deus. O primeiro termo que ele utiliza é que Deus é a palavra, Deus é o Logos. Depois ele diz, Deus é a vida. E agora, Deus é luz. E essas três palavras são usadas por João no seu prólogo da sua primeira epístola. No Evangelho, quanto aqui, o termo luz, ele é colocado em contraste com trevas. E aqui está o propósito da autorrevelação de Deus, que as trevas sejam invadidas pela luz. Deus quer estar em comunhão conosco, mas para que isso aconteça, as trevas da nossa vida têm que ser dissipadas. E aí ele coloca esse contraste. Notem, ele diz, Deus é luz. Aí ele vai dizer assim, se dissermos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, mentimos. Olha que coisa interessante. Esse Deus que se revela, sendo todo puro, sendo santo, Ele diz para mim e para ti, eu me revelei para que você tenha uma vida pura. Eu vim
dissipar as trevas da tua vida para que você seja parecido comigo. Como era no princípio. Lembram lá naquela jardim bonito que Deus plantou e chamou esse jardim de Éden? Às vezes a gente pensa que Deus, no início, criou o Éden. Não, o texto diz que Ele criou o universo. Que Ele criou a terra. Aí lá no capítulo 2 diz assim, e Deus plantou um jardim. E pegou o homem do local inóspito e colocou nesse jardim, nesse paraíso, para andar em comunhão. E ele disse, eu quero continuar nessa realidade. Por isso, na nova criação, nós vamos estar nesse jardim com Deus, de comunhão plena, caminhando com Ele em pureza de vida, em santidade de vida. Quando João diz que Deus é luz e se revela para nós, ele está dizendo, eu quero que vocês sejam santos. Ele diz que só podemos estar em comunhão com Ele se a luz invadir a nossa vida. Se nós recebermos essa natureza. Deus se revelou com o propósito de dar a sua vida e a luz ao homem. É isso que nos diz o Evangelho. Sabe o que Jesus diz acerca de mim e de ti? Lá em Mateus, ele diz assim, vós sois. Vocês sabem o que quer dizer vós sois? É um monte de tu. Tu és. Aí no plural, vós sois. E o que vós sois? Ele diz, a luz do mundo. Quando nós somos iluminados por esse Deus que é luz, por esse Deus que é puro, Ele nos purifica para que nós sejamos o reflexo dele nessa sociedade que vive em trevas. A Isabel, pena que ela não está aqui, ela falou do John Stott, e o livro que ela falou eu conhecia só em inglês, agora sei que é em português, fica mais fácil para eu ler. Que eu digo para os meus filhos, eu não quero mais ler inglês, eu fiquei enjoado. Sou espanhol, eu fico encantado, mas o inglês eu tirei da minha vida, eu não sei porquê, mas John Stott, nos anos 80, estou ficando velho, né? A maioria de vocês nem nascido era, mas nos anos 80, John Stott foi fazer uma palestra no Brasil, na Faculdade Teológica de São Paulo, e ele falando sobre a realidade de Mateus. Ele disse, o que é preocupante não é ver o avanço da maldade e da corrupção na sociedade. O que é preocupante é ver a falência da igreja. Porque quando Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, Ele está dizendo que nós somos aqueles que purificam e que orientam o mundo. E quando o mundo está tomando conta e o mal está proliferando, significa que a igreja está perdendo o seu significado. Então, quando nós pensamos que Deus é luz, e se nós andamos na luz de Deus, nós precisamos ter comunhão com Ele e uns com os outros. E nós precisamos mostrar no nosso viver, no nosso dia a dia, Cristo, que Ele seja visto em nós. Eu não sou Marcelo Rebelo Souza, mas vou indicar um livro para vocês. Combati o bom combate. Já teve gente que fez assim. Só vou soltar um spoiler. O homem foi missionário na China. Nunca pregou um sermão. Nunca pregou um sermão. Ele era médico. Sabe o que os chineses disseram? Aliás, primeiro, colocaram como na sua lápide, como seu epitáfio, justamente isso. Combati o bom combate. Ele foi morto e torturado quando a China se tornou comunista. Sabe o que os chineses disseram dele? Nós escutamos muitos sermões acerca de Jesus,
muitos pastores pregando sobre Jesus. Mas na vida dele, nós vimos Jesus. Que a minha vida, que a tua vida, transmita e seja a luz de Jesus para uma sociedade que está em trevas. Deus se revela e a luz de Deus chega para nós, para que nós possamos ser regenerados, estar em comunhão com Ele, mas também estarmos em comunhão uns com os outros. Vejam o versículo 7. Se caminhamos na luz como Ele está na luz, então temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. A luz de Deus, ela vem para nos purificar, ela vem para tirar as trevas da nossa vida. A pior coisa que existe é quando alguém diz que é crente e vive brigando com todo mundo. Crente zangado é um negócio que eu não consigo entender. Porque a grande característica de alguém que é de Deus é que ele é pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se você está na igreja e tem aquele irmão que vive brigando com todo mundo, você olha assim, não é de Deus, não. Você é filho, mas não de Deus. Porque nós somos pacificadores. Porque nós estamos na luz. E quem está na luz vive em comunhão. Agora, há uma coisa muito interessante. Ele diz assim, a luz vem para nos conscientizar que nós somos pecadores. A luz vem para nos conscientizar que nós não podemos caminhar com Deus no modo como nós estamos. Olha o que diz aí o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Deus, quando chega para nós, Ele escancara para nós assim, olha, você é um miserável pecador. Você não pode estar na minha presença. Você é indigno. E você só pode chegar até mim por causa da minha misericórdia e da minha graça. Porque diante de Deus, os nossos pecados ficam patentes, ficam no grande outdoor de Deus. E a luz nos coloca desnudos diante dele. O problema é que nós muitas vezes nos vestimos da nossa religiosidade. Aquela história que Jesus contou, aquele homem que foi para o templo orar, vocês lembram daquela história? Olhando para um homem pecador, que ele achava que era pecador e mais pecador do que ele. Senhor, eu te agradeço. Porque eu faço as minhas orações, porque eu jejuo, porque eu dou o dízimo, porque eu estou em todos os cultos. A gente ia dizer, pô, eu quero esse homem lá na igreja para ser diácono, fazer tudo. Eu. E o outro batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse assim, olha, o que saiu agraciado foi justamente aquele que se achava indigno, porque reconhecia o seu estado. Então, quando esse Deus que é luz, que se revela na sua gloriosa e majestosa luz, na sua pureza, nós devemos olhar para ele e dizer, Senhor, eu sou impuro, eu não posso estar contigo, eu não posso estar perto de ti. Aquilo que Pedro diz, afasta-te de mim, pecador. Porque no conceito judeu, o pecado se contaminava, ele era externo, e você está perto de algum pecador, você ficava pecador.
Por isso é que Jesus era censurado, porque ele tocava em todo mundo. Aí quando nós estamos diante da luz de Deus, nós podemos olhar e ver as nossas mazelas. E ver que nós somos indignos. E aí nós temos que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. Eu sou falho. Eu sou caído. Eu preciso da tua graça. Eu lembro um grande amigo meu, mas amigo mesmo, nós fomos criados juntos, desde pequenos. Aí uma vez nós oramos juntos. Eu já tinha terminado a faculdade teológica e tudo. E ele estava passando um problema, ele foi orar. E ele estava passando por umas igrejas. Essas igrejas que a gente olha e diz, não vai por aí não, que o negócio é ruim. Mas ele quis ir. Aí ele começou a orar comigo e disse, Senhor, eu exijo aquilo que eu mereço, eu quero o que é meu por direito e tudo. Eu comecei a me tremer todo. Eu digo, gente, ele não sabe o que ele está pedindo. Aí, quando ele terminou de orar, como nós somos muitos amigos, eu orei para ele, rapaz, você merece um fogo do inferno, seu desgraçado. Ele, que é isso, Marquinhos? Mas é o que você merece, é o que eu mereço. Se eu for exigir de Deus aquilo que eu mereço, eu estou morto. O salário do pecado é a morte. Nós temos que clamar por misericórdia. Receber a graça de Deus. E quando nós estamos patentes diante da pureza de Deus, nós percebemos as nossas mazelas. Nós percebemos que não valemos nada. E nem pense que já vali, porque eu continuo sem valer nada, é só a graça de Deus. Mas Ele também dá a solução para nós. Notem, Deus é luz, Ele é puro e se revela para nós. Na sua luz, Ele manifesta que nós somos pecadores. E deixem-me caminhar para a conclusão. Já deu 10 horas, eu sei que os irmãos nunca ouviram uma mensagem 10 horas da noite. Mas se quiserem sair, podem sair também, não tem problema. Só lembro vocês o seguinte, o primeiro a sair foi Judas Iscariote. Quem quiser ir, pode ir, tá bom? Só para lembrar. Mas a terceira realidade desse Deus que é luz, Ele diz, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós nos confessamos para Ele, a sua luz tira de nós toda a treva. Ele nos purifica. Ele nos limpa. Ele nos faz nova criação. Vejam, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Mas para que isso aconteça, eu tenho que reconhecer que sou pecador. Para que isso aconteça, tu tens que reconhecer que é pecador. Tens que fazer uma viagem interior. Eu costumo dizer que eu já não prego para os outros, eu prego para mim. Porque pregar para os outros é fácil. E meu pai, que brincava muito, gostava de colocar apelido em todo mundo, ele me viu orelhudo assim e me chamava de rato. Né? Então ele dizia, rato, quando a gente atira com a pólvora dos outros, quando a gente vive a vida dos outros, é muito fácil. Nós temos a solução para tudo. O difícil é nós vivermos a nossa própria vida. Sabe, o difícil é eu chegar e me prostrar diante de Deus e dizer, Senhor, eu pequei. Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei. Eu quero assumir a minha culpa. Porque a gente costuma jogar a culpa no diabo sempre. O diabo tem as costas muito largas. Ele sofre pelo que ele fez e pelo que ele não fez. Por
Porque é fácil nós culparmos os outros dos nossos erros. Adão, o que aconteceu? Pô, Deus, também tu vai mudar essa mulher? Olha aí, olha o resultado. A culpa é dela. E quem pediu? Eva, chega aqui. Ah, essa serpente aí veio também. Quem mandou deixar ela falar comigo? Se eu creio assim, eu fico imaginando, como eu disse que eu sou lá do Amazonas e a gente cria muita história. E como tem um amigo que diz que eu não invento, eu não minto, mas que eu continuo floreando as coisas, eu fico imaginando Deus falando com a cobra. Então, cobra, o que aconteceu? Pô, Deus, a culpa é tua, eu queria estar no teu lugar, tu não deixaste? É tipo aquela história de gato. Não sei quem tem gato aqui. Mas gato é um bicho terrível. Gente, porque você não é dono do gato, o gato é que é teu dono. Bom, o gato é teu dono, você nunca é dono do gato. Então ele disse que chegou, morreu um cão e um gato, aí foram para o céu. Chegou, Deus olhou para o cão, tá, tudo bem, você quer pode entrar, tudo. Aí Deus olhou para o gato parado, olhou para Deus, Deus, então, ele disse, eu estou esperando que você saia da minha cadeira. E às vezes nós somos assim, nós queremos assumir o lugar de Deus. E nós não erramos, nós não pecamos, nós vivemos uma vida ilusória e dizemos que está tudo bem, e aí fazemos Deus mentiroso. Às vezes fazemos Deus mentiroso com aquilo que nós cantamos, que nós estamos dizendo uma coisa e fazemos outra. E Ele vem manifestar a sua luz para nos dar a oportunidade de dizer, olha, eu quero purificar a tua vida. Eu quero te limpar através do meu sangue. Mas você tem que olhar para mim e ver a minha gloriosa luz, para que você possa perceber os seus pecados e se prostrar perante mim. Não foi a luz de Jesus que fez com que Paulo reconhecesse, caísse e perguntasse, quem és tu, Senhor? Meus irmãos, Deus é luz. Deus é amor. Deus é vida. Deus é simplesmente, não tem adjetivos para Ele. O dia que eu consegui definir quem é Deus, Deus deixou de ser Deus, Ele passou a ser um ídolo. Por isso que Ele não tem um nome. Quando Moisés pergunta, Ele simplesmente diz assim, eu sou o que sou. E você vai ter que lidar com isso. Mas Ele é puro. E Ele quer purificar a tua vida hoje. E na sua pureza Ele se revela e mostra as nossas impurezas. E Ele nos dá a oportunidade de confessarmos a Ele os nossos pecados para nos purificar, para nos fazer agentes de transformação de uma sociedade apodrecida. Quero te fazer um desafio essa noite. Quero te fazer um grande desafio. Eu vi que vocês cantam muito bem. Aliás, é tradição da igreja cantar muito bem. Já produziram até cantores a nível nacional. Já deram isso, não é? Mas eu quero te dar um grande desafio hoje. Se você percebeu e se você tem a luz de Deus, eu quero te desafiar a ser luz para aqueles que estão em trevas. Eu quero te desafiar a olhar para os teus irmãos e juntar a tua luz com a deles para andar em comunhão e fazer a diferença onde vocês estão. Eu quero te desafiar a ser luz na tua família,
como pai, como mãe, como filho. É verdade. Porque pastor tem que tomar conta da vida de todo mundo. E não tem tempo dele. Mas a vida dos filhos, a vida da família dele, fica para trás. Quando eu iniciei meu ministério, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Deus em primeiro lugar. Minha família em segundo lugar. Terceiro lugar, igreja. E nunca vou trocar isso. Deus vai ser sempre o meu primeiro amor. Depois da minha família. E antes dos meus filhos está minha mulher. Antes dos meus filhos, porque os filhos vão embora, os meus já foram. Eles chegam agora só de visita lá em casa. É o processo natural da vida. Agora, quando os pais se preocupam em cuidar mais dos filhos do que um do outro, quando os filhos vão embora, olham para o outro e dizem: quem é você? Eu não te conheço. Sabiam que o maior número de divórcios se dá quando os filhos vão embora? Porque se tornaram estranhos uns para o outro. Então, que nós sejamos luz dentro da nossa casa. Porque se formos luz em casa, vamos ser luz na igreja. Vamos ser luz na sociedade. E sabe o que diz o Evangelho de João? Quando perceberem o nosso amor, eles vão crer em Jesus. Então, que a luz do Deus que é amor irradie as nossas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, pastor, pela palavra. Houve duas coisas que eu gravei, que foi que Deus é luz e que nos deu a oportunidade. Eu achei isso bonito porque nós estamos aqui para adorar um Deus que é luz e que nos deu esta oportunidade de também sermos luz quando nós somos pecadores, quando nós basicamente não somos nada. E isso é extremamente bonito. E nós vamos cantar uma música que diz